Do we need somebody? Are we both losing our mind? Is the only reason you're holding me tonight? Cause we scared to be lonely. Já! E aí? É o que, velho? Hello everyone and welcome to our English class. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua inglesa, certo? E hoje nós daremos continuidade com o passado simples dos verbos regulares. Porém, dessa vez nós vamos estudar um pouquinho sobre a pronúncia do ED, certo? Peço que vocês parem esse vídeo caso vocês não assistiram ao vídeo da semana passada. Caso vocês não assistiram, voltem, procurem lá, certo? Eu também vou estar mandando para vocês esse vídeo no WhatsApp para vocês darem uma estudada sobre o passado simples dos verbos regulares, tá ok? Então assim, se você não assistiu o outro vídeo, esse daqui vai ficar totalmente sem sentido, certo? Então é isso aí, assista outro vídeo, pega o seu material enquanto é tempo e me acompanha aí nesse estudo bem massa da língua inglesa. Solta a vinheta, editor! Então, nós voltamos depois de uma ótima introdução, que melhor do que essa, sem nenhum. Então, olha só, vamos falar um pouquinho sobre como pronunciar a partícula ED dos verbos regulares do passado simples, certo? Não se iluda nessa brincadeirinha de que tudo pronuncia o ED, certo? Nenhum, na verdade, tem essa pronúncia de ED, então não se iluda. Então, professor, quais são as formas de pronunciar? Então, olha só, nós podemos pronunciar o passado de um verbo regular de três formas diferentes, sendo elas o som de t, som de d e som de id. Olha só, novamente, som de t, d, id, ok? Olha só, então essa pronúncia final ela é determinada pelo som final do verbo, certo? Como é que o verbo ele é pronunciado? O verbo normal pronunciado, certo? Então você vai determinar a partir daí. E essas três formas vão ser baseadas em: primeira, olha só, se ele é um voiceless sound que nós temos aqui, nós chamamos de voiceless sound, ok? Quando a corda vocal ela não vibra. Se ela não vibrar, esse verbo é chamado de voiceless sound, que é um som que não tem som, né? Não emite som, ok? Por exemplo, kiss. O verbo kiss ele é um voiceless sound. Por quê? A minha corda vocal não vibrou no final de kiss, ok? Olha só, kiss. Perceba que nesse Szinho não tem vibração nenhuma. Tem vibração no ki, mas no restante não. Então ele é um voiceless sound, ok? Nós chamamos de voiced sound, ou seja, quando emite som, quando a corda vocal vibra. Ele é um voiced sound quando a corda vocal vibra, que é o exemplo de plan. Eu tô botando a mão aqui porque é pra, viu, ver se vibra ou não. É uma ótima pra você colocar aqui, ó. Plan. Percebe que vibra, né? Então ele é um voiced sound. Então você consegue perceber o som dele a partir da vibração, ok? E nós temos a terceira categoria, que é quando termina com T ou D, com som de T ou som de D. Mas vamos lá estudar o primeiro grupo. Depois de um voiceless sound, que é aquilo que não vibra, o ED vai ter o som de T. Som de T. Por exemplo, que nem o som de cat. Cat. Esse T vai ser o som do verbo terminado em ED, quando o verbo original for um voiceless sound. Por exemplo, ask. Ele vai ter, o ED vai ter o som de asked. Ok? Brush. Brush tem a terminação de voiceless. Então, nós vamos falar brush it. Ok? Igual a terminação de cat. Ok? Próximo.
Depois de um voiced sound, ou seja, depois de quando a corda vocal vibra, os verbos que as cordas vocais vibram no final dele, nós temos a pronúncia de d. Como, por exemplo, good. Esse som de d. Good. Por exemplo, arrive, que no passado é arrived. Ou plan, que vira planned. Ok? Se o verbo, a forma base do verbo, terminar com o som de t ou som de d, presta atenção, som de d, ou o som de t ou som de d, o ED dele vai ser ter uma pronúncia de id, certo? Então, olha só, vamos lá ver o exemplo aqui, ó. Hate, olha só, hate teve uma terminação do som de T, então vou usar o som de id. Então, hated. Need tem um som de D, então ele vai ser needed. E visit, som de T, então vou ter o som do ED, vai ficar id. Visited, certo? Eu vou deixar um vídeo aqui no final desse vídeo meu, certo? Que é uma youtuber também explicando sobre isso, que eu adoro ela. Então, assistam esse vídeo também até o final, ok? Vão tentando resolver essas questões, certo? A maioria precisa de áudio, então eu vou mandar no grupo de vocês o áudio. A parte da quarta questão não precisa, que é na página 325, que é para você ler e responder, ok? As atividades. A sexta questão é preencher os espaços em branco usando os verbos no passado simples. Então nós temos climb, bake, open, cancel e listen, ok? A sétima questão é para escrever o passado de acordo com o papel, ok? Então nós temos aqui letra A, letra B, letra C, letra D, letra E, e nós temos aqui o calendário para guiar você. Então respondam as atividades, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês, ok? Para servir como consulta. E é isso, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, ok? Prestado bastante atenção, porque nós estamos falando de som. E professor, como é eu não sei como é que eu vou fazer toda essa prática? Como é que eu vou saber dessas coisas? Praticando, né? Então você não tem como saber se não pratica. Então é muito importante isso. Antes de eu finalizar esse vídeo, peço que vocês coloquem o nome de vocês aqui que estão assistindo, certo? Para eu saber fazer uma frequência, ok? Para saber quem está assistindo os vídeos. Thumbs up, dedão para cima, thumbs up, dê um like aí, ok? Comente o seu nome para eu saber que quem está assistindo. Coloca assim, ó: Amanda presente, Radassa presente, Sara presente, ok? Para eu ter um fluxo bem massa aí de quem está assistindo, ok? Então assista um vídeo da Cíndia, o nome da é Cíndia, é Cíntia, algo do tipo, certo? E é isso aí, espero que tenha gostado. Vejam o vídeo da semana passada falando sobre o passado simples. E é isso aí, bye bye. Coisa que eu vejo muita gente errando, inclusive alunos que têm bastante vocabulário, alunos que estão no nível intermediário, que sabem formar suas próprias frases, mas que erram muito a pronúncia desses verbos regulares no passado. Mas o que é isso, Cíntia? Antes da gente entrar nesses 3 grupos de verbos, precisamos saber o que são sons voiceless e voice. Os sons voiceless são aqueles que não produzem vibração na garganta. Então, por exemplo, eu tenho o verbo kiss. Fala aí comigo, junto comigo, vai. Kiss. E bota a mão bem aqui na garganta. Kiss. Esse último som vibrou a sua garganta? Não. Então quer dizer que o último som do verbo kiss é um som voiceless. Ou seja, ele não faz aquela vibração na garganta. And not giving me a kiss. Agora eu tenho o verbo arrive. Vamos falar agora com a mão na garganta? Arrive. Olha esse último som de V, né? Arrive. Vibrou minha garganta. Então quer dizer que é um som voiced. Então basicamente essa é a diferença, quando tem a vibração na garganta e quando não produz essa vibração. Então o primeiro grupo de verbos, vamos chamar aqui de grupo A, são um grupo de verbos que vão terminar com sons
voiceless. Lembra sempre disso. Eu acho que essa dica, ela é muito mais prática do que você gravar qual a letra que vai terminar naquele verbo para ele ter um determinado tipo de som, sabe? Então eu acho muito mais prático você lembrar do voiceless e voice. Mas, só para vocês aqui terem uma noção, esses verbos, né, que vão ter o som voiceless no final, que não produz a vibração na garganta, eles são verbos terminados com som de p, k. Então, P, K, S, CH, sh, 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 F, f. Então, essas letrinhas aí. Mas eu acho que não é muito prático você ficar gravando, porque eu até hoje não gravei. Então, eu tenho o verbo aqui, ask, ask. Ó, o último som é um som de k, que não produz vibração na garganta, então é um som voiceless. Aí sim você sabe que quando esse verbo estiver no passado, ele vai ter o som de T no final. Então, por exemplo, o verbo ask, no passado, não fica asked. Não, por quê? Porque ele tem que ter um som de T no final. Então fica asked, asked. Mas Cíntia, não tem T. Mas é assim, não tem esse som de ED, não, de asked, não, asked, ok? I asked my mom if I could go to the party. Então, I asked. Claro que ninguém fala tão pausadamente, assim como não falamos assim no português, viu? Ninguém fala assim, nem no português, nem no inglês. I asked. Um outro verbo, o verbo kiss. O último som de kiss é o que, ó? Kiss. Não produz vibração na garganta. Então, no passado, vamos pronunciar esse ED com som de T. Então, kissed. So, she kissed me. She kissed me. Kissed. Kissed me. She kissed me. Então, esse som de T no lugar do ED, tá? She kissed me. O verbo miss, que pode ser para perder ou para sentir saudade, né? Então, no verbo miss, não vai ficar missed. No, vai ficar missed. Missed. So, I missed the bus. I missed the bus. I missed you. I missed you. Então, missed e não missed. I missed you. I missed you too. Agora vamos pro grupo B, né? O que eu chamo aqui de grupo B, de verbos que terminam com um som voiced, ou seja, que fazem a vibração na garganta. Então, se eu tenho, por exemplo, o verbo call, call, call. Eu quero que você faça esse exercício junto comigo, tá? Então vamos lá. Call. E para aqui no último som, ó. Call, call. Vibrou a garganta, não vibrou? Então quer dizer que esse último som é um som voiced. Então, por conta disso, o nosso ED, né? Quando o verbo estiver no passado, vai ter o som de D. Não vai ter mais o som de T. Quando você coloca no passado, não é called. No, no, no. Não tem som de ED. Não é called. É called. I called my mom yesterday. I called my mom yesterday. Called. Com som de D. And I called my mom. Um verbo também que muita gente erra é o verbo happen, que é acontecer, né? Happen. Então, o happen no passado não fica happened, fica happened. Então, na verdade, nem tem uma vogal aí, é só consoante mesmo, happened. Então, it happened last month. This happened last year with the LAPD. E um último grupo aqui, ele sai um pouco dessa questão da vibração da garganta e é um pouco mais fácil, mas é um pouquinho decoreba, né? Que são verbos que terminam com T ou com D. Então, se o verbo termina com T ou com a letra D, aí o som do ED é um outro som, é um novo som, que é o som de ed. Ed. Não é som de T, não é som de D apenas, é som de ed. Então, por exemplo, o verbo invite. Mas, Cíntia, invite não termina com D ou com D, termina com E, tá? Mas aqui você tem que ver o som que termina e não a letra, tá? Então, essa é uma observação muito importante. Termina com o som de T ou D. T. Invite termina com o som de T, porque é o último som que você pronuncia. Invite. E aí, no passado, não fica invited, não. Invited. Invited. Você pode falar invited, mas é mais americano, né? Invited. Invited. So she invited me to the party. She invited me, invited. Um outro verbo é o verbo Pouco pleonasmo. Rolou, isso. né? need. Ó, termina com o som de D. Então, need, no passado, fica needed. Viu? O som é de ed. Needed. Mas, Cíntia, como que eu vou sempre lembrar disso? Eu preciso falar a palavra na hora ali. Tem que ficar grupo A, grupo B, voiceless, voiceless. Sim, no começo vai ser assim. No começo você vai precisar pausar várias vezes pra lembrar se o som é voice, se é voiceless, termina com D, termina com D. Eu sei, parece loucura, mas acredite, você se acostuma. Pensa em todas as coisas que você achava muito difícil, de aprender e hoje você domina. É a mesma coisa, mas precisa de prática. Não vai também dominar sem você praticar. Você precisa
praticar. Toda vez que pensou numa frase, formulou uma frase na sua cabeça, fale em voz alta, vê se a pronúncia tá certinha. Assista esse vídeo 53 vezes se for necessário.